Olá, eu sou Fábio Coutinho, você está no programa Boa Semana com Cristo, um programa de meditação da Palavra de Deus para que você possa começar bem a sua semana. Você já deve ter conversado com uma pessoa, ou até mesmo você já tenha falado, quando alguém incentiva a ler isso da Bíblia, que você não faz porque acha a Bíblia muito complicada, especialmente livros como Apocalipse. Então, eles dizem que preferem ouvir outros ensinarem do que eles estudarem e lerem a palavra de Deus, lerem e estudarem a palavra de Deus. Mas Salmos 119 e 130 nos diz que a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E o próprio Timóteo, quando criança, o apóstolo Paulo fala de como ele foi ensinado já desde criança nas Sagradas Escrituras. Citando o texto diretamente de 2 Timóteo 3, versículo 14 e 15, e desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado sabendo que os tem aprendido. Então o apóstolo Paulo diz para Timóteo desde criança, por exemplo, João 3,16, qualquer criança com entendimento já consegue saber que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que aquela criança, nele crendo, tenha a vida eterna. O problema é que muitas pessoas acabam complicando e criando dificuldade para que irmãos simples aprendam da palavra de Deus. Por exemplo, não vou entrar na discussão, não é a intenção nossa entrar nessa discussão que dura mais de 500 anos, e quem tenta entrar na discussão acaba sendo, de uma forma ou de outra, como se diz nos dias de hoje, cancelado. Um irmão conhecido, ao ousar dizer que arminiano sim pode ser salvo, está sendo cancelado por alguns calvinistas radicais, porque eles dizem que só os eleitos são salvos e não tem salvação se ele não for eleito de Deus. E o arminiano, em suma, diz que todo aquele que crê, eu tenho que crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo, eu tenho que ter uma ação de entendimento, de conhecer a palavra de Deus para aceitar a salvação. Então essa discussão entre arminianos e calvinistas criaram a dificuldade. Por exemplo, uma palavrinha que se usa muito no debate é o termo em que, depois da morte de Armínio, Jacobus Armínio, alguns dos seus discípulos se reuniram para criar um documento chamado Remonstrância. E esse documento, ele resumia de forma veemente uma rejeição de forma veemente contra os 5 pontos de Calvino, dizendo que somente aqueles pontos eram inspirados. E a discussão então gira em torno disto: você é um eleito ou não? E se você não é eleito, não adianta você crer, porque você não foi eleito por Deus e você vai para o inferno. Aliás, você foi destinado ao inferno. Deus elegeu que todo aquele que crê em Jesus Cristo tenha a vida eterna. Essa é a verdadeira eleição. Mas voltando aqui ao assunto, quando usa um termo como remonstrância, um irmão simples vai ficar em dificuldade, ainda mais hoje com tanto material digital, internet, rede social. Ele pode estar seguindo uma pessoa ou outra, lendo, abrindo documentos, e cria dificuldade. Mas não há dificuldade alguma, pelo contrário. O apóstolo Paulo também falando ali para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente preparado para toda boa obra. O homem de Deus é desde aquele irmão mais simples até o mais doutorado em ciências humanas ou alguma outra área da educação. Eu conheço irmãos que pouco frequentaram o ginásio ou o ensino normal e têm um conhecimento bíblico profundo da palavra de Deus. E outros que fizeram faculdade, 1, 2, fizeram pós-graduação e não entendem nada da palavra de Deus. Pelo contrário, têm dificuldade de entender um versículo simples, como João 3,16, que quando diz que todo mundo, que Deus amou todo mundo, eles vão dizer que todo mundo eleito. O mundo aqui resume aos eleitos. Ou também quando eles dizem, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, também ali no
no capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 4 a 6, que Deus, falando, né, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que deve se dar em tempos oportunos. E aí eles usam o todos aqui como toda classe de pessoas, porque os versículos anteriores falam de governantes, de reis, pessoas de toda a camada social. Então aqui eles resumem ou reduzem o todos a grupos de pessoas e não a humanidade. Deus amou o mundo, é apenas o mundo eleito, e todos é apenas categorias de pessoas, classes de pessoas. E voltando ao texto aqui que nós lemos do Salmo 119, versículo 130, a Bíblia é simples para entendimento de toda pessoa. E se você se dispor a estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo, que foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 16, ele nos conduzirá a toda a verdade. Podemos ter ferramentas, irmãos que escrevem livros que nos ajudam. Mas, acima de tudo, a prioridade é a palavra de Deus. Quando você deturpa a palavra de Deus pelo próprio interesse de convencer pessoas de que o seu entendimento é o bíblico, então aí nós temos um grande perigo de cair em heresias. Mas que Deus possa te abençoar e você possa começar a ler a Bíblia, pedindo para que o Espírito Santo lhe dê entendimento daquilo que você está lendo. Que Deus te abençoe e você tenha uma boa semana com Cristo.